Muito boa noite para você de casa. Chegou a hora do nosso encontro aqui de toda quarta-feira e hoje eu quero fazer uma pergunta, até uma provocação para você de casa, né? Você se autoconhece? Sabe que na Bíblia tem aquele versículo dizendo, né? Conhece-te a ti mesmo. E muita gente diz até, vários especialistas dizem que o sucesso depende até do autoconhecimento da pessoa. Quanto mais a pessoa se autoconhece, mais ela pode ter sucesso. Será que isso é verdade? E por onde é que passa, né, o autoconhecimento? Como é que a gente pode aprimorar isso? Como é se autoconhecer? Porque a gente acha, todos os dias quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, a gente acha que a gente se conhece. Mas não é bem assim. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, até porque a gente sabe que tem aí ansiedade, depressão, estresse. Tudo isso, às vezes, se a pessoa não se conhece muito bem, ela não consegue se equilibrar também na vida. Não é verdade? Então a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana, uma psicóloga, ela tem uma abordagem também, parece uma fada madrinha, você vai conhecer. Thaís Roloff está aqui com a gente. Tudo bem, Thaís? Pode vir aqui, como é que você está? Obrigado noite. por ter vindo, tá? Obrigada, Seja bem-vindo ao nosso Conexão ND. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado por ter vindo. É um assunto muito bacana, né? Eu acho que é gostoso a gente falar um pouquinho de autoconhecimento, porque às vezes esse assunto não está muito em pauta, né? Principalmente na família e tal. Como é que você vê o autoconhecimento? O que seria se autoconhecer? Já para começar, né, numa definição. Né? Qual é a definição? Segundo fulano de tal. Mas vamos partir de uma coisa simples, né? Autoconhecimento passa por você minimamente saber de como seu corpo funciona, dos seus gostos, dos seus interesses, das suas necessidades básicas. Vamos partir, né, de uma coisa bem simples. Sim, bem básica mesmo. Bem né? básica, né? Ainda mais atualmente com essa questão de alimentação. Sim. Se a gente começar pela questão da alimentação, né, das pessoas hoje que têm intolerância a determinados alimentos, e se isso faz bem para o teu corpo, se não faz bem para o teu corpo. Né? Acho que hoje em dia está bem em alta essa parte. Exato. Então, se você já começar a conhecer seu corpo, do que te faz bem, já é um caminho. Isso é autoconhecimento. Olha só, e a gente nem imagina que é isso, né? É. A gente acha sempre que é alguma coisa transcendental e tudo mais. Que as pessoas partem, né, do princípio, né? Assim, você vai falar de autoconhecimento, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Fazer terapia, ir no médico, né? Então, isso às vezes é uma coisa que está assim, muito além de quem pode e de quem, às vezes, está disponível para fazer esse movimento. Mas se a gente começar a simplificar, né, como conhecer o meu corpo, como conhecer as minhas necessidades, o que eu gosto de fazer, isso também é autoconhecimento. É uma forma de você direcionar a tua vida. Então, esse é podemos começar a conversar por aí para depois ir refinando, mesmo, né? porque assim, o auge do autoconhecimento, o refinamento do autoconhecimento é você saber como você está hoje vibrando, como está a tua frequência, como está a tua energia. Mas desse ponto até o outro, temos um longo caminho que a gente pode ir conversando para construir esse lugar, né? Porque isso seria o top. Sim. Então, para a gente começar mesmo nessa base, né? Esse autoconhecer, porque muita gente diz, né? Especialistas tal, que você é aquilo que você come também, especialmente, né? Então, quando você começa a perceber, às vezes através de exames, olha, o médico disse para você não comer isso, porque você é intolerante à lactose, você não pode comer glúten, você não pode comer isso, porque você é alérgico, enfim. E a pessoa, a vida é só uma, deixa que eu vou comer e está tudo certo. O que você acha desse comportamento? É desafiador, né? Isso é desafiador. Porque por trás desse comportamento tem hábitos e crenças que sustentam tudo isso, né? Então, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás para poder compreender o que leva as pessoas, né, a falarem as coisas dessa forma, se comportarem dessa forma, né? Às vezes tem um lado assim mais turrão, mais orgulhoso, né, de que não quer mudar, de que acha que sabe tudo, porque foi assim que aprendeu, enfim, né? Então aí a gente já começa a falar assim de outras gerações, né, de outros comportamentos herdados que de alguma forma estão ali se apresentando. Sim. Então, na verdade, o que está por trás também, ali o autoconhecimento já começa por aí, né, realmente. Porque pela alimentação, se você já não aceita aquilo que, por exemplo, o médico diz, é sinal que você está resistindo a alguma coisa. Sim, sim. Essa resistência é de personalidade ou a pessoa constrói mesmo? É assim, vamos pensar que a gente vem de um ambiente familiar onde algumas coisas
foram passadas, né, que nós herdamos, e a gente vai se construindo nesse caminho, né, com esses conhecimentos, com esse jeito de ser. Então, se você não foi fazendo umas adaptações na medida que a vida vai passando, se inteirando de algumas coisas, né, então isso vai dificultar essa mudança de olhar. Porque é isso, né? Na vida está te convidando o tempo inteiro a mudar a sua forma de olhar, as pesquisas que vão acontecendo, as informações que vão chegando, para que você possa ir melhorando a sua relação, seja com a comida ou com qualquer outra coisa. Sim. Então, as pessoas que se abstêm de se atualizarem vão ficando presas ainda a velhos padrões, a velhos pensamentos, né? Então, isso acaba dificultando, as pessoas vão ficando assim, mais turronas com algumas coisas, né? Então, esse jeito acaba inviabilizando uma outra percepção do que pode fazer bem, né? Às vezes aceitar, porque não é fácil você chegar no médico, um hábito que você tem, seja, sei lá, tomar café, enfim, pão, enfim, sim, qualquer outra coisa, né? É difícil para qualquer um de nós, de uma hora para outra, você ter que cortar, né? Então, tudo isso é um hábito e uma consciência do para que você está fazendo aquilo. Então, não é fácil, né? Vamos combinar que fazer uma retirada de algo que te faz bem, sim, requer muita consciência, muito esforço. Disciplina, né? Muita disciplina. Entendi. Então, isso é algo construído, né? Mas todos nós trazemos aí nossos padrões herdados e construídos ao longo de uma vida. Aliás, esse negócio do padrão, eu vejo que a neurociência ela fala muito da personalidade biogênica das pessoas, que você vem de quase 50% mais ou menos herdado dos pais, né, da tua personalidade, é herdada dos pais, e a outra metade você vai construindo ao longo do tempo com as leituras que você vai absorvendo, com conhecimentos, professores, mentores, etc. Tal. É nesse momento que você começa a se autoconhecer, quer dizer, sabendo de onde você veio, com os problemas que vieram já para você, porque às vezes o teu corpo também, com a neurociência explica isso, né, que também você já vem lá datado com várias coisas que você pode ter ao longo da vida. Conhecer isso também já é um bom passo para chegar lá na frente. Sim, né? Isso é importante, né? Porque assim, nós herdamos como destino, e vou falar destino assim como aquilo que chega, né? Que é a família onde eu nasci, o tempo histórico, o local. A gente herda isso, né? Então, eu nasci naquele grupo familiar, naquele país, naquele contexto histórico. E herdo também todos os emaranhamentos da minha família, né? Aonde eu nasci, os pais, a família, não tem como mudar, né? Só me cabe aceitar. Os emaranhamentos eu posso trabalhar ao longo da vida, né? Porque tem coisas que vão sendo passadas de geração para geração. Então, começar a compreender, né, o teu sistema familiar, as coisas que vieram a acontecer e que marcaram a tua família, é uma forma de você trabalhar seu autoconhecimento, saber por que certas coisas são como são, por que certos comportamentos dos pais, enfim, isso também já fala de você entender por que determinados comportamentos, que muitas vezes nós julgamos ser inapropriados, inadequados, de onde isso tem sentido, né? Então, isso também é autoconhecimento. A psicologia sistêmica que você segue, né, ela explica muito dessa conexão, por exemplo, da minha conexão com os meus pais, né, e o que eu posso dar também para os filhos, quer dizer, o que meus pais receberam dos pais deles e que muitas vezes interfere na minha vida hoje, atualmente. Né? E isso acaba, claro, trazendo problemas e a pessoa parece que tem que estar preparada para isso, mas a gente não aprende isso. De que forma a gente pode aprender isso? Então, assim, compreender sistemicamente o seu contexto familiar é entender de onde nós herdamos certos padrões, de coisas que nós estamos repetindo, das nossas lealdades familiares, né? Então, isso faz parte desse campo sistêmico, entender, né, de onde vieram os pássaros da minha história, né? Que às vezes vieram de outros continentes, tiveram lutas, não tiveram lutas, foram chegando, as dificuldades passadas, as conquistas, tudo isso vai compondo todo o teu cenário e de que maneira isso vai chegando até você. Então, claro que nós não estamos preparados, mas nós podemos olhar assim para trás e compreender aonde esses comportamentos têm sentido, de como essas coisas vieram, né, afetando a maneira como hoje eu olho a vida. Porque eu sou fruto de todo um sistema, não é só pai e mãe, né? Para cada 2 tem 4 e a gente vai fazendo aí progressivamente toda
Tem uma galera atrás de nós que, de galera. alguma forma, né, permite que nós hoje estejamos onde nós estamos. E hoje nós somos a evolução disso tudo. Quando a gente passa por algum problema, por exemplo, a pessoa às vezes desenvolve um problema de saúde. E aí a gente tem os cânceres, problema de coração e tudo mais, que muitas vezes vêm herdados, né? Sim. E a pessoa acaba desenvolvendo aquilo e tal. Muitas vezes as pessoas também não demoram muito a entender ou se desesperam demais porque aquilo pode levar à morte e aquilo realmente assusta. Quando você se depara com esse processo da morte, isso realmente assusta bastante. Lidar com isso, a gente sabe que é difícil também, né? Mas a aceitação, como é que a gente pode chegar a esse momento de aceitação, seja de doença, seja de qualquer coisa que aconteça na nossa vida? Então, o que facilita a aceitação é essa compreensão maior aonde tudo isso tem sentido, né? Pegando aí, por exemplo, a questão de doenças e, enfim, que muitas vezes são herdadas, uma questão genética que vem, a gente pode entender por que algumas pessoas no sistema são escolhidas para viverem isso, né? Então, esse é um olhar, eu posso olhar assim, né? Então, dentro da minha área de atuação, dentro da minha compreensão enquanto pessoa, me faz sentido olhar que muitas vezes alguém vai sendo escolhido, né? Enfim, aquele padrão vai passando, aquela doença, aquele sintoma vai passando de geração para geração e, de alguma forma, isso é um convite a olhar para algo, né? Dentro da sistêmica, né? O Bert Helling vai falar muito sobre os excluídos do sistema, porque não necessariamente porque uma pessoa da sua família teve um problema, seja lá de coração, que você também tenha que ter. Então, a compreensão acerca de tudo que te aconteceu, o que aconteceu na tua família, né, vai te ajudar a lidar com as situações do jeito que é. Porque, às vezes, a gente tem coisas na vida que nós não temos como mudar. Então, só nos cabe, mais do que aceitar, uma outra palavra que vem junto, é assentir ao que é o que a vida traz. Né? Porque aceitar dá uma ideia de, tem que me conformar, não tem jeito. Mas se eu parto de uma premissa de que a vida é como é e que vai trazer algumas coisas, então, eu só tenho que me render a isso que é. Então, tem muito... É isso, né? Se eu vou compreendendo o que foi acontecendo ao longo das gerações anteriores, a serviço do que determinados sintomas aconteceram, o que foi provocando, enfim, eu posso me colocar de uma forma diferente perante a vida, não como vítima da vida, mas entendendo que eu estou a serviço do meu sistema familiar, né? Resolvendo alguma coisa, limpando alguma coisa, ou mesmo cortando aquela maldição que vem. Sim. Né? Porque às vezes precisa mudar algo, né? O meu comportamento hoje é fazer diferente. Então, como eu posso romper aquele padrão? Porque é difícil, né? Sim. Então, a gente não pode perder de vista que nós somos a evolução do nosso sistema familiar e que hoje, com todo o conhecimento que nos chega, nós podemos fazer diferente. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é inocente, né? A grande vida sabe onde nós estamos, então nós não podemos dizer, eu não sabia, né? Então, isso nos torna muito responsáveis pela vida que a gente escolhe ter. Entendi. Isso é muito legal, porque leva àquela reflexão que a gente sempre faz, né? Então quer dizer que a vida é uma constante evolução. Será que realmente eu estou nessa vida aqui para consertar aquilo que os meus pais ou os meus avós fizeram, ou realmente viver aquele problema porque não foi resolvido lá atrás, nas minhas gerações anteriores? É mais ou menos isso? Assim, seria muito simplista se a gente ficasse só nisso, né? Sim. Eu posso pegar uma visão mais espiritualizada da coisa e falar na palavra resgate, estamos aqui resgatando algo, Certo. Isso é uma visão, né? É uma forma de eu pensar, mas de qualquer forma nós somos nós, né? Então eu estou aqui para fazer o meu melhor, né? Fazer da minha vida o melhor possível, Sim. com tudo aquilo que eu herdei, que eu trago no meu corpo físico, às vezes como uma limitação, no meu corpo emocional, do que traz minhas desordens familiares, né? Porque nem todo mundo nasce com pai e mãe perfeito, numa família perfeita. Aliás, Então, ninguém, eu acho, né? Todos nós temos todos os personagens possíveis para a gente Exato. lidar com as coisas que nós precisamos lidar. Sim. Então, sim, somos sempre uma evolução, estamos resgatando coisas, aprendendo coisas. Eu acho que a gente não precisa ficar numa palavra só. Então, assim, eu visto a camisa de que se eu estou nessa vida, eu quero fazer o meu melhor. Então, eu vou resgatar coisas que talvez eu nem saiba como ou porquê, mas de alguma forma estou aqui. Estou também para poder levar luz para o meu sistema familiar, né? De hoje poder fazer diferente, algo que a minha família não fez, porque eram outros tempos, e hoje eu posso
mudar esse padrão, trazer um outro caminho, sim, também tem, né? Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, são várias camadas, mas eu acho que o mais importante é eu me conectar, sim, com essa ideia da autorresponsabilidade, que hoje, quando eu dou um passo para frente, todos os meus anteriores estão provavelmente sorrindo, felizes, porque tudo que eles fizeram valeu a pena. Né? Então, porque imagina se daqui a alguns anos teus netinhos estão ali grudados nas tuas pernas, vão ficar ali felizes. Não, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui contigo, porque eu quero ser fiel àquilo que você não conseguiu. Certamente isso te entristeceria, né? Então, não tem nada que te alegra mais a um antepassado nosso, né? Pai e mãe, um avô, um bisavô, muitos que conheceram, de que vê assim a sua geração despontando, fazendo outras coisas e não repetindo aquilo que ele fez. Claro. Né? Evoluindo então, mesmo. Evoluindo, né? Saindo daquele lugar para alcançar Sim, um outro. Isso tem a ver com o propósito de vida de muita gente, né? Das pessoas também. De você perseguir aquilo que você está buscando para a tua vida, enfim. Exatamente. Aí a gente conecta propósito com autoconhecimento, né? Então, para eu saber aonde eu quero ir, primeiro eu preciso saber onde eu estou. E aí, felizmente, inventaram o GPS, inventaram o Waze, o Google Maps, né? Porque nos dá uma direção. Mas não adianta eu ter a direção se eu não souber onde eu estou. Esse é o primeiro passo. E não adianta eu fazer de conta que eu gostaria de estar em tal lugar. Eu preciso ser muito verdadeiro para saber onde eu estou. Porque às vezes a gente está totalmente perdida. E aí saber que eu estou perdida, que eu estou mal, que eu estou triste, que meus pensamentos não estão me deixando a pessoa mais feliz do mundo. Esse é o primeiro passo. Aí eu ligo meu GPS e marco assim, eu quero chegar em tal lugar. E aí tá, ok, você quer chegar em tal lugar, mas nesse momento em que você está se percebendo, que tipo de pergunta eu posso fazer para mim mesmo para eu começar a sair daquele lugar? Perceber esse lugar, mas logo depois sair. Tem algumas perguntas que eu posso me fazer para poder me direcionar para aquilo que eu quero? É assim, ó, mais do que fazer perguntas é eu me dar conta, né? E depois tem uma coisa assim, ó, às vezes não dá para a gente dar o primeiro passo e sair. É igual a gente ligar o GPS, a gente pegar mesmo aí o Google Maps, né? Tá bom, onde é que eu tô? No meio do nada, tô aqui. Tá. Às vezes o Google Maps vai mandar eu virar para a direita, mas assim, não dá para eu virar agora, eu não sei como eu faço. Pode ser que eu nem tenha gasolina para chegar onde eu tenho que chegar. Então, eu preciso analisar algumas coisas. Então, me dar conta já é um passo que já te tira desse lugar do automatismo. Estar consciente já, Estar né? consciente. Então, eu me dou conta que eu não estou bem, eu me dou conta que eu estou perdida, que eu estou sem força, né? Aí eu quero me separar. Ok, mas e aí, vai dar conta de... Porque às vezes eu acho que o problema é o outro e, na verdade, não é o outro, né? Primeiro eu tenho que me fortalecer, eu tenho que tomar vitamina D, entendeu? Sim. Estou com anemia, não adianta eu querer me separar, porque aí vou resolver meus problemas. Não, então primeiro eu tenho que cuidar de mim, para eu ter a força necessária, para eu também poder ter o impulso que eu preciso para ir onde eu tenho que ir. Tem que ver se eu tenho gasolina no meu carro, no meu corpo, que são basicamente saber se minhas vitaminas estão ok, se meus triglicerídeos estão ok, se meu colesterol, se eu não tenho anemia. Básico isso, básico. As pessoas às vezes precisam ir ao médico para cuidar do básico, entendeu? Se a minha lente está boa, não estou enxergando, tem que aumentar não é problema de terapêutico, é problema de oculista, né? Então, a gente precisa também separar as coisas. Então, eu me dar conta de como eu estou, eu posso me perguntar, como é que eu estou hoje? Estou bem? Não, não estou bem. Estou mal? Tá, o quão mal eu estou? E por quê, né? O O que me faz mal? O que me trouxe até aqui? Quais foram os últimos acontecimentos? Por que eu estou com essa dor na minha cervical? De onde que vem isso, essa minha dor na cervical? Estou tentando controlar alguma coisa? Então, essas perguntas básicas para eu poder entender o que me fez chegar a isso. Quais foram as escolhas que eu fiz que me levaram a esse lugar? E assim, né, não para se julgar, né, porque vamos abaixar o chicotinho, né? Claro. Eu acho que assim, da gente poder reconhecer que as escolhas que eu fiz até aqui me levaram a esse resultado. Foram aquelas que eu pude fazer. Exato. Né? Com o conhecimento que eu tenho. Agora eu quero saber depois o próximo passo. Como é que a gente faz para evoluir? Mas a gente vai saber disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com a psicóloga Thaís Roloff, nessa reflexão mais profunda, né, sobre nós mesmos. Então não sai daí que a gente volta já.
Nessa quarta-feira a gente está tentando refletir um pouquinho, né, sobre a nossa vida, por que a gente está onde a gente está, o que nos faz, né, estar nesse lugar, às vezes de muita dor, né? Estou aqui com a Thaís Roloff, psicóloga sistêmica, né? O sistêmico lida muito com as questões familiares também, é isso? Tem esse olhar mais ampliado, assim, do contexto, né, familiar, né? Entendi. E a gente está falando de autoconhecimento. Uhum. A gente falou agora há pouco, claro, de tudo isso que a gente precisa entender, pelo menos, da onde a gente está, o problema que a gente está sentindo hoje, porque tudo isso que nós sentimos hoje, que nós estamos enfrentando hoje, é fruto de algo que já aconteceu ou das nossas próprias escolhas, né? Uhum. Sair daqui e olhar para frente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora de situações, né? Uma pessoa está passando por um problema hoje de saúde que está mais sério e que precisa sair desse sofrimento, parar de sofrer muito, porque meio que se vitimiza muito, dizendo, mas poxa, por que eu? Por que Deus me escolheu para sofrer isso agora, tal, a minha vida vai acabar? Como sair dessa negação, desse lugar escuro, para tentar caminhar uma qualidade de vida? Então, primeira pergunta seria para a pessoa. Você gostaria de sair? Opa! Te interessa sair? Porque às vezes as pessoas também não querem sair, né? Porque esse é um lugar também confortável, né? Mais paradoxal que pareça, Sim. né? A dor, ela também tem a sua notoriedade na vida, né? É difícil falar, mas assim, né? O estado vítima, ele causa rebuliço, comoção, né? Sim. Então, é isso, né? A gente precisa perguntar, você quer fazer diferente? Gostaria de sair disso? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? Porque às vezes a gente quer mais do que o outro. E aí a coisa não anda, né? Então, por exemplo, na psicoterapia é assim que funciona, né? O paciente vai até o consultório, vai buscar uma ajuda, a pessoa quer, porque aí é fácil trabalhar com quem quer, né? Sim. Aí é ótimo, a pessoa, né, você estende a mão, a pessoa te puxa, muito bom. Agora, quando você está diante de uma pessoa que tem uma dificuldade, aí o papo é outro, né? Então, primeiro é ver se a pessoa realmente quer sair. Se a pessoa quiser sair, mas ela tem dificuldade, não sabe onde, a gente vai buscando caminhos que sejam possíveis para cada um. Né? O que é fácil para alguém? Porque às vezes você quer que a pessoa dê um passo que você considere importante, mas ela não está preparada para fazer aquilo. Então, a gente vai pelas beiradas, naquilo que vá fazendo sentido, que a pessoa vá se envolvendo gradativamente, né, no seu próprio processo. Para que ela vai fazer essa mudança? Né? Enfim. Então, entendi. Essa mudança não é algo assim que dependa só de uma vontade, né? Porque se fosse depender só da vontade, tá, tudo bem, eu quero mudar, mas muitas vezes eu não tenho a ferramenta ainda para seguir adiante. E, por exemplo, as pessoas que às vezes têm uma depressão profunda, às vezes é mais difícil também, né? Às vezes a pessoa até está com uma visão turva sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que ela quer, porque muitas pessoas até se perderam um pouco disso, se afastaram tanto dos seus propósitos, dos seus interesses pessoais, foram abrindo espaço, que muitas vezes elas também se encontram perdidas. E aí você pergunta, tá, mas o que você gostaria de fazer? Não sei. E às vezes não sabe, porque está tão desconectada mesmo disso, né? Então, perdeu a essência dela, né? Muitas vezes. Então, assim, o primeiro passo é a gente poder recuperar a nossa essência, o nosso centramento, porque é no nosso corpo que a gente descansa. Se tem uma morada mais real, mais verdadeira, é o nosso corpo. Então, você tem que estar se sentindo bem com ele, né? Então, também. assim, esse é o primeiro passo. É no corpo que a gente vai encontrar o nosso ponto de segurança. Não é fora dele. Eu posso estar aonde quer que eu esteja, mas eu preciso estar segura no centro do meu ser. Né? Então, isso requer estar consciente da minha respiração, estar com o meu corpo funcionando, né? Porque se eu tenho uma dor, isso tira a minha energia. Ninguém fica bem com uma dor no pescoço, uma dor na lombar, né? Com uma dor de cabeça. Então, ter um corpo que descanse é importante, né? Um corpo descansado, um corpo que consegue dormir, mas aí a gente esbarra, né, no problema das pessoas que têm insônia, Sim. que aí eu tenho que entender o que me leva para a insônia. Então, minimamente, eu tenho que trazer um lugar de estabilidade para esse corpo que vai sustentar todas as minhas emoções, porque é no corpo que a gente vai digerir tudo isso, que vai dar conta disso tudo.
né? Por isso que a gente pode até pensar na diferença entre dor e sofrimento. O sofrimento é muita resistência do ego sobre as coisas que deveriam ser, mas não são. Quando eu brigo com aquilo que deveria ter sido, mas não é. Né? Que eu quero controlar algo, que eu estou resistindo a algo. Então, a dor, ela às vezes é inevitável, mas se eu permito que o meu corpo possa absorver isso e eu deixo essa dor passar por mim, ela vai descansando, porque ela vai encontrando esse chão seguro, né? Que significa que o sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento muitas vezes é opcional. Você pode optar por sofrer ou não. Exato. Se fazer de vítima ou não. Porque o sofrimento está ligado a uma resistência do ego, aonde eu queria que fosse diferente, mas não é. E tudo bem, né? Somos humanos, estamos aqui, né, trabalhando a nossa essência para nos tornarmos pessoas melhores, para nós nos tornarmos as melhores versões de quem nós somos a cada dia. Sim. Então, é um passo de cada vez, é trabalhar essa consciência, porque a melhor vida possível requer esforço. É verdade, né? Então, minimamente é isso. Engraçado que muitas vezes a gente vê no Instagram aquelas frases e tal, tem um monte de conhecimento ali, né, bíblico às vezes também, Sim. que mostra um pouco dessa nossa fragilidade em querer que tudo aconteça logo. Tipo, mas por que eu não sou assim ainda? Por que eu não tenho isso? Porque muitas vezes você ainda não buscou, ou você não sabia ainda, né, onde buscar. E nesse processo, então, de evolução, quando eu tenho essa consciência, sei onde eu estou, e agora, de uma certa forma, eu estou descobrindo onde eu quero chegar. Tipo, ou às vezes é só a saúde, ou realmente é um sonho de profissão, né, de carreira e tal. Por onde passa agora esse caminho de autodescoberta? E autodescoberta e autoconhecimento é basicamente a mesma coisa ou não? Eu acho que assim, na medida que você vai se conhecendo, você vai descobrindo outros caminhos também, né? Acho que são palavras que vão se complementando. Sim. Na medida que eu me conheço, que eu sei de mim, eu posso descobrir outros caminhos e na medida que eu descubro, eu conheço um pouco mais de mim, porque eu me surpreendo, porque eu dei conta de fazer algo. Então, uma coisa vai complementando a outra, né? São processos que estão juntos aí. E tem dicas práticas, por exemplo, para a gente poder alcançar esse autoconhecimento cada vez melhor, quer dizer, nos tornarmos a nossa melhor versão? Então, se a gente parte do princípio, como eu estou hoje? Estou bem? Está bem onde você está? Está te faltando alguma coisa? E aí eu vou me conectando com um pouco desse pensamento. Eu gostaria de, sei lá, estar mais por dentro de um determinado assunto porque eu vou dar uma aula. Porque tem várias, né? É difícil falar de uma coisa só porque tem uma série um leque de opções. Então, eu posso estudar mais sobre aquele assunto para eu ficar mais segura e poder fazer. Se a gente pensar no esporte, né? Sei lá, eu sou um jogador, enfim, e queria ter mais sucesso naquilo que eu faço, então eu vou precisar treinar mais, né? O pessoal do Ironman, por exemplo. A galera treina de domingo a domingo, começa a treinar, sei lá eu quando, né? Mas está lá, todo dia de manhã cedo, treinando. É todo dia. E corre, nada, pedala, isso e aquilo. É uma preparação. Então, se eu sei aonde eu quero ir, se isso está claro, fica mais fácil eu seguir os passos, que pode ser questão de alimentação, pode ser treino, mas eu não sei exatamente qual é o meu propósito, o que a vida está me convidando, né? Acho que a grande parte do pessoal fica assim, sem saber. Verdade. Então, eu vou percebendo, a partir de como eu estou hoje, o que eu estou precisando nesse momento. Às vezes é só descansar, e isso já me dá uma boa noite de sono. Você acorda outro no dia seguinte, sem magia, sem muita firula, assim, porque senão a gente fica achando que está tudo fora. Hoje em dia, se a gente abrir no Instagram, tem especialista em tudo. É verdade. Né? É verdade. Todo mundo tem uma coisa para te curar. E aí você se sente mal porque você está sempre mal, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas coisas para a gente não se perder, né? Entender alguns princípios, como, por exemplo, se eu penso na palavra abundância, né? Prosperidade. Prosperidade não é ter uma conta corrente gordíssima onde eu posso fazer tudo. Então, se eu parto do princípio que eu tenho aquilo que eu preciso e que a vida está equilibrada, está ótimo. Então, eu vou seguindo. Então, o que eu gostaria de fazer agora? Onde eu gostaria de estar? Sei lá, gostaria de viajar mais. Tá bom, então, talvez eu precise trabalhar mais, talvez eu precise abrir mão de fazer algumas coisas. Então, assim, eu tenho que ter esse discernimento, esse olhar para ver aquilo que eu quero fazer, que às vezes é uma viagem no final do ano, e que eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu reconheço que eu gasto demais com certas coisas. Eu tenho uma dificuldade de abrir mão. Isso tudo está no caminho do autoconhecimento.
né? Eu perceber como eu funciono. Então, eu estou num ponto, quero chegar em outro. Se isso está claro, fica mais fácil. Se isso não está claro, eu vou passo a passo, né? Qual é meu próximo desejo? Porque às vezes também o campo do desejo gera essa ansiedade, né? Então, se meu desejo está conectado a um propósito, a vida vai fluir. Então, eu também tenho que entender se a vida está fluindo para mim, porque às vezes a vida está dizendo claramente, olha, não é por aí, não é por aí. Porque às vezes nem todo mundo veio para viver todas as coisas. Então, também eu ter essa compreensão, né, que eu não sou o mais especial de todos. Né? Nesse lugar estamos todos como irmãos, somos todos filhos, estamos na vida. Uns vão ter algumas facilidades, outros vão ter outras. Você vai viver desafios diferentes dos meus. Então, eu estou sempre olhando para frente. Eu só posso me comparar com o que eu fui lá atrás. Né? O que era difícil para mim e como eu estou hoje. Porque não tem nada que faça sofrer mais a alma do que quando eu me comparo com o do lado. E nesse mundo, né, de hoje em dia, de Instagram, de rede social, você quer ficar deprimido, abre o Instagram e fica passando. Exato. Em 2 minutos da depressão, você vai ficar deprimido. Quer ficar bem? Desconecta. Vai olhar para a natureza, vai olhar para essa vista linda que nós temos aqui na ilha. Né? Vai ler um livro bonito, com uma leitura mais edificante, mais espiritualizada. Conversa com uma pessoa do bem, fica perto de pessoas alegres, vai fazer uma atividade física que te faça se sentir assim, bem, feliz. Hoje em dia, por exemplo, né, com essa história do 40 mais, 50 mais, 60 mais, cara, tem uma galera indo para esses lugares. Né? O Festival de Dança de Joinville, por exemplo, agora abriu a categoria 40 mais, 50 mais, 50 mais não, 40 mais, 60 mais. Sim. Então, você vê um pessoal mais velho voltando a dançar, voltando a fazer atividade física, né, feliz da vida. Isso é autoconhecimento, isso é saúde, autoconhecimento, qualidade de vida, propósito. As coisas vão mudando no decorrer do caminho, né? Olha só que interessante, né? Faz um tempo eu entrevistei também uma especialista em consultoria financeira. E a primeira coisa que ela diz, quando a pessoa precisa entender as finanças e tal, é o autoconhecimento. Primeira coisa que ela fala, então vamos nos autoconhecer primeiro para saber por que você gasta muito, por que você é assim, por que você não consegue economizar e tal. Tudo isso é por causa da tua personalidade, do teu jeito de ser. Então vamos nos autoconhecer primeiro, para depois você entender como começar a poupar mais ou investir mais, né? Se você é conservador ou não, se você é mais agressivo no investimento ou não, né? Quer dizer, tudo na vida parte do autoconhecimento. Sim, porque até quando a gente fala de finanças, a gente está falando de família, né? Também, é verdade. Né? A maneira como você aprendeu sobre dinheiro, o dinheiro é uma energia muito forte, né? Que vem lá de trás, vem passando, como isso chega em você. Né? Tem pessoas que têm histórias de fracassos, de, né, empreendimentos mal-sucedidos e de dívidas e aquilo que você herda, né? Então, até para saber se você tem uma autorização aí familiar para poder ir além, porque tem pessoas que também estão presas nessas lealdades, né? Claro que essa é uma fala que mais específica, né? Estou falando de uma forma muito geral, mas para ver que nada foge do grande sistema, né? E que nós somos o que somos, porque muitas coisas nós vamos herdando, seja financeiramente, seja questões de saúde, seja emocionalmente. Então, emaranhamento familiar envolve muitas coisas. Então, hoje, quando eu sei de onde eu vim, das coisas que foram atravessando a minha história, claro que isso é um recorte, facilita muito a minha forma de estar na vida e poder olhar para frente, né? E saber fazer diferente, ter mais sucesso, por exemplo, financeiramente, né? Ter mais sucesso na minha saúde. Então, tudo isso parte do autoconhecimento e vai me direcionando. Então, eu posso desde fazer um mapa astral, ir num terapeuta, participar de uma roda de conversa, trocar, ouvir histórias de outras pessoas nos ajudam também a gente a se perceber. Quando eu ouço pelas dificuldades pelas quais você passou, isso me ajuda também a perceber e ressignificar muito do que eu estou fazendo. Então, existem vários caminhos que podem me levar. É claro que quando eu vou num terapeuta, numa pessoa que está para me escutar, que tem um olhar diferenciado, ela vai me direcionar mais facilmente para alguns caminhos e mais rapidamente eu posso chegar a algumas conclusões e me ajudar nesse processo de transição. Mas quando as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade maior de aderir a esse tipo de trabalho, e que acho que é uma grande maioria, ainda às vezes tem um certo preconceito, ou as pessoas trazem ainda pensamentos sobre esse caminho de que não, eu dou conta, é assim mesmo, e vou levando. Tudo bem, às vezes a gente não vai brigar, a gente não vai botar todo mundo para fazer terapia.
que seria bom, mas Exato. não é necessário assim, mas enfim, são caminhos, as pessoas são como são, né? E às vezes o nosso papel é aceitar o outro como ele é. E é assim, e é como é para mim, para eu lidar com esse outro que não quer, né? A gente falando sobre pais, às vezes a gente tem um pai ou uma mãe que é mais teimoso. E como eu vou lidar com isso? Eu consigo respeitar até onde o outro diz para mim que ele pode ir, né? Então, minimamente, o que eu posso oferecer? Eu posso perguntar, o que seria bom para você? Quer fazer o quê? Às vezes é uma roda de conversa, estar com as amigas. E assim a gente vai seguindo, para que a gente possa também ter essa coerência, né, na nossa forma de viver também. Quer dizer que se autoconhecer pode ser uma garantia de a pessoa ser feliz? Eu sei que ser feliz, essa coisa da felicidade, é um destino que é perigoso a gente buscar muito, né? Eu diria que é uma garantia. É? Sim, Opa. porque assim, se eu entendo que o outro, vamos falar assim, o outro não quer mudar, não quer fazer, não quer sair do lugar, quer ficar teimoso, eu sou um filho, o que eu posso fazer? Né? Não que eu vá ficar feliz da vida, mas se eu tenho essa compreensão de que cada um é cada um e que a mim me resta, né, trabalhar com essa pessoa que não quer mudar, então eu vou aprender a me adaptar, a me adequar para que eu não sofra, né? Eu vou renunciar a salvar essa pessoa, por exemplo, e vou respeitar o jeito dela de ser. Até porque os filhos não conseguem salvar exatamente os pais, né? Essa é uma dívida que é impagável. Impagável. A gente só pode fazer para a geração, né? Então, essa é uma compreensão, esse é um ponto, assim, eu acho que a gente pode ter também alguns pontos, né, uns pressupostos, assim, né, de onde que eu parto. Eu entendo que a vida é uma energia que sempre vai trazer o que é melhor para o meu crescimento, porque se eu estou conectada com isso, se eu tenho esse feeling, esse pensamento, tudo que me acontecer já não vai me abalar tanto. Agora, se eu entrar naquela história, porque eu, aí lascou-se, aí vai ficar patinando. Então, esse autoconhecimento vem dessas compreensões, vem daquilo que eu coloco como um princípio na minha vida. E aí, se eu estou alinhada com esses princípios, tudo que vai bater em mim não vai fazer tanto estrago. Porque a gente vai passar por aquilo que a vida quer que eu passe. Mas a depender de onde eu estou, sabe, na minha frequência, se eu estou mais leve, mais otimista, então aquilo vai me bater de um outro lugar. Agora, se eu estou densa, vai bater aqui e vou dizer, porque tudo é comigo, e aí eu vou ficar presa nessa história. Então, aonde está o nosso livre-arbítrio? Na minha frequência. Como é que eu faço isso? Então, assim, quais são as coisas que eu faço na vida que permitem que as minhas células, que meu coração possa estar batendo numa coerência? Tem uma palavra, uma expressão que eu acho linda, coerência cardíaca. Que é isso, né? É um coração tranquilo. E assim, se o meu coração está tranquilo, automaticamente o meu cérebro, os meus pensamentos também estão. Porque nós não somos os nossos pensamentos. Então, a gente também tem que estar muito atento a isso. Então, se eu estou em paz, se eu estou tranquila, se eu estou no meu centro, eu posso permitir que outras compreensões, outras inteligências me acessem. Né? Com uma ideia, com uma fala, com uma percepção. Que maravilha. Bom, é óbvio que essa conversa poderia se estender por muito mais tempo. Mas, Thaís, já quero te convidar para vir aqui outra vez, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou esse bate-papo. Teu Instagram, caso alguém queira te seguir. Thaís Roloff. @Thaís Roloff. Thaís com TH, né? Isso. E F, o Roloff com 2 Fs. Isso aí. Maravilha, Thaís. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Muita paz para você. Obrigada. Obrigado pela atenção e uma boa noite. Sim, boa noite. Para você também, espero que esse bate-papo aqui tenha trazido algo de bom para você, né? E a gente se encontra na quarta que vem. Até lá.